Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes do Historiante, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast, o podcast do Historiante, no seu programa de toda segunda-feira, a Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães, aqui comigo o meu parceiro de todas as batalhas e todas as tempestades, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui nessa semana de retorno das nossas atividades, né, Kleber? Isso, é umas férias que foi aproveitada o quê? Juntando material para vocês aí do Historiante. Pois é, estamos aí com mais conteúdo, mais coisas para vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema que só o Kleber sabe qual é e ele vai falar agora. Vamos falar sobre o conflito Estados Unidos e Irã. É isso aí. Então, você aí que está esperando a Terceira Guerra Mundial, será que ela vai acontecer? Será que o que disseram na Rede Globo é uma coisa para você acreditar? Ou será que a nossa história pode nos explicar muita coisa aí, hein? O que é que você acha? Mas antes vamos dar os nossos recadinhos. Se você acompanha o nosso conteúdo, se você curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Sabe por quê? Porque se você for apoiador, você vai nos ajudar a manter esse projeto e continuar aí produzindo mais e mais conteúdos exclusivos para você. Pois é, vá no apoia.se/historiante e vire nosso apoiador por apenas, olha só, Kleber, que preço barato, R$4. R$4 dá para comprar o quê? R$4 dá para comprar 3 miojos de carne. Eu acho 3 miojos ainda muito, mas ok, então com apenas 3 miojos você pode nos apoiar mensalmente. E de quebra você entra para o nosso grupo de apoiadores. Olha que legal, você nos ajuda e ainda recebe coisas em troca. No final das contas sai quase que barato, né? Sai de graça, né, Kleber? Por quê? Você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal de livros, onde você vai ter acesso a um sorteio de um livro todo mêsinho e você pode ser o contemplado. Você vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo no grupo secreto, né? Podcasts exclusivos, vídeos exclusivos, muita coisa bacana para você. Além disso, você vai ter acesso aos nossos mini cursos para apoiadores, que são veiculados diretamente no nosso grupo de apoiadores ou em nossa plataforma online. E você tem acesso aí também ao certificado de 30 horas para você utilizar aí na sua faculdade, no seu trabalho, no concurso público ou apenas para ampliar seus conhecimentos aí sobre os assuntos que nós veiculamos. Nós começamos a veicular o minicurso Mitologias lá no nosso grupo secreto, então você que está entrando aí no nosso grupo secreto vai ter acesso já de cara ao primeiro módulo do minicurso Mitologias, que versa sobre a mitologia greco-romana. Não perca tempo e seja nosso apoiador. Mas se você quiser só ser nosso aluno, você entra lá no ohistoriante.com.br, clica na aba plataforma e você vai conhecer os nossos cursos que são veiculados lá por apenas R$ 59,90. Quem é nosso apoiador recebe 40% de desconto e pode cursar lá os minicursos como Ditadura Militar, os anos de chumbo no Brasil, Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, o Contrato Social, Fundamentos Políticos, Filosóficos e Históricos, História de Pernambuco e muito mais. Então todos esses minicursos lá disponíveis com 30 horas de duração e com certificado acadêmico também. Conheça a família Historiante de podcasts. Além deste, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, e o podcast Arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Baixe também nosso aplicativo lá na Play Store, disponível para usuários Android. Lá na Play Store é só você colocar Historiante na busca que você encontra a gente. Baixe nosso aplicativo e tenha conhecimento na palma da sua mão sobre filosofia, sociologia, história e atualidades, através de aulas em áudio, simulados, cards de resumo, apostilas e muito mais. Então baixe lá e tenha acesso a todo esse conhecimento na palma da sua mão, aonde você estiver, na rua, em casa, indo para o trabalho, indo para a escola, revisando aquele conteúdo bacana para o Enem, para a FUVEST, enfim. Se prepare e tenha o Historiante como seu aliado nos estudos.
aí, Kleber, vamos para a nossa pauta. O que foi que Donald Trump aprontou no mundo dessa vez? Bem, ele ordenou a realização de um ataque contra um general iraniano, Qasem Soleimani. Esse general iraniano, ele tinha um poder muito grande no Oriente Médio. O pretexto dos Estados Unidos desse ataque, segundo os norte-americanos, seria um ataque preventivo para evitar futuros ataques terroristas contra o território americano, já que tem as acusações de que Soleimani ele planejava esses ataques juntamente com grupos terroristas. E já se comenta também que esse ataque foi um ataque contra ele, já que ele mexia com esse status quo que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, já que os Estados Unidos ele não quer perder esse status quo que existe no Oriente Médio, e esse general ele fazia essa pressão contra esse domínio americano na região, e ele acabou sendo morto como uma peça de xadrez tirada do tabuleiro. Os americanos, eles durante muito tempo adotaram a perspectiva e continuam adotando a perspectiva de serem os xerifes do mundo inteiro, né? Então, desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, que, esquecendo aquela política de isolacionismo típica deles, eles resolveram arbitrar aí o que acontece ao redor do mundo, principalmente nas questões ligadas ao Oriente Médio. Mas nós temos aí uma perspectiva que nós não podemos esquecer. Os americanos têm muito interesse no Oriente Médio por causa de uma coisa muito boa para a economia, né? Que é exatamente o petróleo. Petróleo, gás natural, né? Que o Irã é um dos países com uma grande reserva. Então isso é o interesse dos norte-americanos em aplicar a liberdade ao redor do mundo, tem a ver também com seus... Eu acho que tem mais a ver com seus interesses políticos e econômicos do que necessariamente com a liberdade, né? E esse não é a primeira vez que os Estados Unidos faz um movimento militar naquela região. E não foi na década de 90 ou na década de 80. Isso já é, como já comentado pelo professor Pablo, algo que começou a ocorrer desde a pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, e o que acontece é o seguinte, existe uma tensão muito grande que nos assuntos internacionais ligados ao seguinte: os americanos eles não querem perder a primazia no mundo. A primazia do mundo, na cabeça dos americanos, é dos americanos. Aí tem uma questão que está ligada à mentalidade, à ideologia norte-americana. Os americanos acreditam de fato que eles são a 13ª tribo de Israel. Eles são predestinados a ter sucesso. É o chamado Destino Manifesto. Destino Manifesto. Então, eu acho que isso é ainda mais danoso para a mentalidade dos norte-americanos do que necessariamente as questões econômicas, porque essa ideologia de superioridade, de predestinação, ela meio que diz para eles: vocês podem e devem fazer o que vocês quiserem no mundo, porque vocês são os escolhidos de Deus. E esses movimentos americanos no Oriente Médio já remetem à década de 1950. Em 1953, o chefe de governo iraniano, que foi Mohammad Mossadegh, ele foi derrubado do governo e foi colocado o Shah Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. E esse chefe de governo iraniano que foi derrubado, ele estava fazendo, sabe o quê? Tentando estatizar as reservas de petróleo do Irã. Aí você falou, é como se você mostrasse a cruz para o capeta, né? Você fazer isso com os Estados Unidos? Petróleo, um país com petróleo, ele precisa de democracia. Precisamos levar a democracia para o Islã agora. Só que isso veio a mudar em 1979, que foi o ano da Revolução Islâmica no Irã. Esse Shah, o Reza Pahlavi, ele colaborava com as políticas americanas na região, ele foi derrubado através dessa revolução. Ocorreu a ascensão do líder xiita, o Ayatollah Khomeini, e depois desse movimento de tomada teocrática, já que o Irã deixou de ser uma república laica, se tornou uma teocracia,
A partir desse momento que teve essa mudança, esse governo islâmico ele começou a fazer uma oposição contra os Estados Unidos. E aí nós tivemos um período de crises constantes, mas com algumas pausas. Houve, por exemplo, o sequestro dos reféns na Embaixada Americana, que foi um sequestro que durou mais de 400 dias, ou seja, mais de um ano, que essas pessoas ficaram sequestradas na Embaixada Americana. Houve até tentaram fazer uma operação de resgate, só que os aviões eles acabaram sendo derrubados numa tempestade de areia, e esses reféns acabaram sendo liberados através de negociação do governo americano e governo iraniano. Houve novamente uma questão de divergências com a guerra Irã-Iraque, já que o Ocidente apoiava o Iraque, mas aí veio a ocorrer uma operação chamada Irã contra, que envolve a política norte-americana, e aí já envolve questões lá na América Central, que a gente não vai entrar nesse assunto, senão acaba se tornando uma megapédia e não uma minipédia. Mas foi um momento em que os Estados Unidos tentou jogar, digamos, dos dois lados, tanto do Irã como do Iraque. Houve novamente um período, digamos, entre aspas, de paz, até que o Irã ele começou a fazer, digamos, um movimento em prol da bomba atômica do Irã. E aí começou a ter a expansão de instalações de enriquecimento de combustível nuclear, e aí novamente os Estados Unidos voltou a fazer sanções econômicas contra o Irã, isso numa forma de fazer o Irã recuar dessa política nuclear. O Irã chegou a recuar com essa política durante o governo de Barack Obama, que ele conseguiu um acordo em que o Irã ele não faria o enriquecimento de urânio ao ponto de fazer uma bomba atômica, seria enriquecimento apenas para se usar em usinas nucleares. Só que Trump, ao assumir o governo, ele rasgou esse acordo, e aí nós voltamos novamente a um período de tensão, e uma tensão que está aumentando cada dia mais. O desequilíbrio na comunidade, na geopolítica ali no Oriente Médio e em parte da Ásia, se deve muito ao intervencionismo norte-americano, né? Por quê? Os governos que existiam na época, muitos deles não eram partidários dos americanos, mas com a desculpa de proteger esses países da invasão soviética, eles acabaram fazendo incursões lá, né? Você tem o caso do Afeganistão, por exemplo, você vai ter o caso do Vietnã e por aí vai. Essas intervenções elas estão muito ligadas também a interesses econômicos norte-americanos na região, né? E aí o que aconteceu? O financiamento norte-americano para grupos minoritários que iam contra o sistema, para derrubar o sistema. No lugar de quem estava no sistema, sobe esse grupo rebelde. Foi assim, por exemplo, que nasceu a Al-Qaeda no Afeganistão. No Iraque nós tivemos o caso do Saddam Hussein. Saddam Hussein era partidário dos americanos, só chegou ao poder por causa dos americanos, e uma vez lá ele começou a não mais ter o interesse em cooperar com os americanos. O que aconteceu? Os americanos disseram: encontramos armas no Iraque, vamos atacar. Seria uma estratégia para a reeleição? Muita gente levantou isso, Kleber. Seria uma estratégia para a reeleição, por quê? Bill Clinton, quando teve chegou o período da reeleição, ele utilizou-se desse artifício: temos um inimigo, vamos atacá-lo, para aumentar a sua popularidade. George Bush também fez o mesmo, utilizou-se desse ataque ao Afeganistão para aumentar a sua popularidade, ao Saddam Hussein, na verdade, e agora, mais uma vez, Trump está se utilizando desse mecanismo. Poderia ser mais uma estratégia para tentar se manter lá, uma vez que a gente já sabe que o Trump está com um processo de impeachment nas costas dele, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas isso pode ser uma tentativa de aumentar a sua popularidade, criando um inimigo para ser atacado.
Essa ideia dos americanos, já voltando a essa questão do destino manifesto, que eles são um povo escolhido por Deus para levar essa luz cristã, democrática para o restante do mundo, isso está muito imbuído nessa sociedade americana e eles se acham no direito de intervir em qualquer nação. Isso já pegando também aquelas políticas como do Colorado Roosevelt, do Big Stick, que eles faziam a imposição contra outras nações para ter, digamos, esse acesso tanto a um governo que fosse subserviente aos interesses americanos, como também acesso às riquezas de uma determinada nação. E essa questão dos Estados Unidos estarem intervindo no Irã com a ideia de que vai defender os norte-americanos de um possível ataque terrorista e dessa forma defendendo a democracia norte-americana é algo que vai imbuir muito os americanos. É tanto que no dia desse ataque contra o general Soleimani, o general iraniano, o Twitter nos Estados Unidos, os Trend Topics, eles literalmente se dividiram entre quem apoiava o ataque e quem era contra o ataque. Isso demonstrando exatamente tanto uma divisão política nos Estados Unidos, uma divisão que já é histórica entre os dois partidos, republicanos e democratas, que vem se acentuando cada vez mais, como também dessa ala que defende Trump é uma ala que é conservadora, que tem esse ideal de levar a democracia e as luzes da civilização para outras nações. Isso aí é um ideal que já vem em várias outras nações. O Império Romano tinha a Pax Romana, o Império Britânico tinha a Pax Britânica. Os soldados de Napoleão acreditavam que estavam levando os ideais da Revolução Francesa para as outras nações e reinos que estavam invadindo. Ou seja, sempre que há uma política imperial, se cria essa áurea de que essa política imperial está defendendo o seu povo contra algo e levando alguma benesse para outros povos que muitas vezes são dominados, escravizados e são muitas vezes jogados em guerras civis. E a Terceira Guerra Mundial acontece? Os brasileiros já começaram a fazer memes aí sobre a Terceira Guerra Mundial. Acho que a Terceira Guerra Mundial vai ficar só nos memes mesmos. É porque assim, não basta só... Porque a gente tem que ter todo um contexto para uma guerra mundial acontecer. A Primeira Guerra Mundial não aconteceu porque houve... Não necessariamente aconteceu porque houve o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Aquilo ali foi um estopim de uma série de acordos e conexões estabelecidos décadas antes. Quando aquilo aconteceu, todas essas conexões elas acabaram sendo ligadas e aí a guerra foi deflagrada. E mesmo assim ao longo de meses, né? A Segunda Guerra Mundial da mesma forma. Não foi necessariamente apenas porque Hitler invadiu a Polônia. Na verdade, já existia todo um contexto que levou Hitler até ali e que feria uma série de acordos que tinham sido estabelecidos através do Tratado de Versalhes. O próprio Tratado de Versalhes tendo sido um dos possíveis motivos da manutenção da ideia de rixa dos alemães em relação às outras nações. Então, existe todo um contexto para você chegar lá que extrapola uma questão necessariamente regional. Nesse caso, eu vejo mais como uma questão regional, um ataque regional. Claro, o que os Estados Unidos estão fazendo é uma coisa que eles fazem ao longo da história toda, né? Porque o que eles estão fazendo é mantendo a sua supremacia e atacando um cara que não é interessante para eles. Isso já aconteceu antes. Mas esse conflito é mais um conflito regional que não vai mobilizar tanta gente. Será que, por exemplo, a Rússia e a China, que têm acordos comerciais com os Estados Unidos, estariam dispostos a entrar numa guerra contra os Estados Unidos por causa do Irã? Eu acho muito difícil. Isso aí é pouco provável, porque todos sabem que uma guerra direta entre Estados Unidos contra a Rússia, contra a China, teria uma escala de devastação não somente de infraestrutura e devastação militar, como também econômica. Uma guerra entre essas potências levaria a um caos econômico total. Só o bombardeio já foi um caos econômico, o barril do petróleo aumentou, bolsas caíram. Só o ataque em si, imagina uma guerra.
sabe? Existe todo um contexto do mercado mundial que nós temos hoje que nós não tínhamos anos atrás. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial você ainda tinha países que não tinham acordos comerciais. Eles produziam e consumiam o que era produzido dentro deles, né? Nesse caso não, existe toda uma rede comercial. E aí eu me pergunto também, o Trump deu aquele balão no Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro foi lá, disse I love you para Trump, e aí Trump fez com que o Brasil perdesse o contrato de fornecimento de trigo com a China, e a China foi nos Estados Unidos fazer o acordo com eles. O Trump que teve esse trabalho, será que ele estaria disposto a entrar numa guerra contra a China? Trigo não, soja. Soja, desculpa, soja. Não, Trump, ele é esperto. Muitas pessoas, Trump é louco. Ele pode ser um louco, mas as pessoas que rodeiam ele são muito inteligentes. São pessoas que são preparadas para estar naqueles cargos, diferentemente do nosso presidente, que é louco, doido, e tem gente mais doida e imbecil do lado dele. Ou seja, fica aquela panela de doido, aquele saco de doido. Diferentemente dos Estados Unidos, que se Trump ele fazer uma loucura, alguma coisa, já tem alguém para apagar o fogo, tem né? um secretário, tem um general que já chega lá, opa, é assim e tal, vamos negociar, vamos botar panos quentes, vamos aliviar. Eles sabem que, essas pessoas que rodeiam Trump sabem que uma pressão muito grande pode causar um problema muito sério, principalmente na economia posteriormente. É tanto que nesse ataque que ocorreu com esse general iraniano, a China ela não fez nenhuma ameaça militar. A primeira coisa que a China fez foi dizer, calma, vamos usar diplomacia, conversações, não vamos usar agressão. Porque a China sabe, a China é economia, tem um poderio militar muito grande, mas ele viu o lado econômico, que uma crise entre Estados Unidos e outras nações do Oriente Médio pode causar. E só lembrando a vocês, historiantes, que você pode até dizer, mas essa coisa de defender os árabes no Oriente Médio é coisa de petistas, esquerdistas. Não, de forma alguma. Sabe quem era que tinha muitos acordos, tanto de venda de armas, venda de produtos para o Oriente Médio? Foram os governos militares. Os governos militares, eles tinham acordos de venda de tanques, de venda de armas, de mercadorias para o Oriente Médio árabe, muçulmano. É tanto que na guerra Irã e Iraque se utilizou-se armamentos brasileiros. Que infelizmente me fugiu o nome, a empresa brasileira que fabricava tanques de batalha vendia esses tanques para o Iraque. Ou seja, essa coisa de é uma luta, uma defesa do conservadorismo cristão e você está falando contra isso por ser esquerdista, não. É uma guerra santa. Não, isso aí é uma questão político-econômica. Claro, e interesse econômico, gente. O que guia as relações internacionais norte-americanas é interesse econômico, geopolítico econômico. Pronto, entendeu? A família Bush tinha negócios no Afeganistão com a família do Osama Bin Laden. Em determinado momento em que o Bin Laden não era mais interessante para os negócios dos Bush, os Bush disseram, precisamos lutar contra os nossos inimigos, vamos mandar gente para matar... vamos mandar soldados para matar gente lá no Afeganistão. Então é uma coisa simples, sabe? É interesse econômico. Aí fica gente aqui no Brasil comprando essa ideia do Bolsonaro, que vamos salvar os judeus são nossos amigos. Meu Deus do céu, é um discursozinho tão... não tenho nem palavras para descrever. É uma coisa inocente, coisa de criança que nunca foi nem na escola, sabe? Acreditar que os cristãos estão lutando contra os árabes. Não tem um negócio aí da teoria da conspiração que os comunistas eurasianos estão preparados para lutar contra os cristãos e eles estão aliados com os árabes. É uma coisa louca. É uma coisa assim que só consegue girar na Terra plana. Na Terra plana. E aí o problema é que nós temos um presidente que compra essas ideias e vende elas, né?
quer implantar isso na educação. Aí recentemente disse que livro didático é o quê? Tem muita coisa escrita. Tem muita coisa escrita. Um livro com muita coisa escrita. Uau! Então ele não lê a Bíblia, né? Porque tem muita coisa escrita. É um absurdo, né? Meu Deus, um livro com coisas escritas. Parou, vamos botar imagem, figurinha, vamos botar aquelas coisas para desenhar, né? Aquela, como é que é o nome? Floresta Encantada? Como é que é? O nome daquele livro que pinta? Sei lá. Vamos botar livro para pintar. Pintar. É isso. Chegamos ao final de mais uma Minipédia. Espero que vocês tenham entendido aí essas tensões entre Estados Unidos e o Irã. Espera-se um conflito forte, né? Mas não há uma terceira guerra mundial. Vai ser um conflito, mas um conflito regional. Ali restrito ao Oriente Médio, que pode haver, como há muitas décadas, a intervenção da Rússia de um lado e dos Estados Unidos do outro. Mas fora isso, não espero muita coisa não. Você que está querendo pegar em armas no Brasil para ir para a guerra, esqueça, não vai não. Vai uma divisão, como já aconteceu em acordo econômico. Se bem que o Brasil, pelo menos nos governos Lula e Dilma, não enviaram tropas brasileiras para lutar no Oriente Médio. O Exército Brasileiro faz atividade de pacificação. Missões de paz. Missões de paz. Seria a primeira vez que isso iria acontecer. E isso pode trazer muita coisa ruim para a gente. Se o presidente do Brasil fizer isso. Muita coisa ruim, principalmente tanto com represálias do mundo árabe, do mundo muçulmano, porque uma coisa fica bem clara: os muçulmanos, eles têm rixas entre eles, sunitas, xiitas, mas quando eles se unem em prol de atacar um inimigo comum, eles vão se unir e vão atacar. E tem a questão também econômica, já que o Brasil ele exporta muita proteína animal, no caso carne de aves, carne bovina, para o Oriente Médio. Digamos, o Brasil pender para o lado de alguma balança, por exemplo, da balança dos Estados Unidos, pode significar alguma restrição para exportação de carne, de proteína animal brasileira para esse mundo do Oriente Médio, para os países de origem muçulmana árabe. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima Minipédia. Valeu, pessoal.